Eu recebi uma sugestão na caixinha de abordar o tema de produtividade na empresa e como trabalhar o tema da gestão do tempo, tanto na questão coletiva da empresa, quanto na questão individual, né? De uma forma que possa melhorar os problemas que tem de produtividade na empresa. Quando a gente fala em produtividade, o conceito de produtividade ele está relacionado a alcançar um determinado objetivo, empregando com maior eficiência, da melhor forma possível, os meios que a gente tem. Mas antes de entrar na eficiência, na produtividade organizacional, é bom pensar que não tem sentido nenhum a gente falar em eficiência operacional, em gestão do tempo na organização, se eu não tenho claro qual é o objetivo, se eu não tenho claro qual é a diretriz organizacional. Então, antes de chegar na parte da execução em si, é bom a organização, seja ela uma organização de grande porte ou uma pequena empresa, pensar, ok, quais são as minhas estratégias? Quais são as estratégias organizacionais? Elas estão bem definidas? Elas estão bem claras? Se elas estão bem claras, elas estão bem comunicadas para a equipe conhece a estratégia organizacional, porque quando a gente for trabalhar com o processo lá na ponta, na hora da execução da equipe, a equipe vai, ainda que a equipe busque uma máxima eficiência, se ela estiver desalinhada daquilo que é a estratégia organizacional, talvez a gente esteja gastando uma energia, um esforço, um ritmo, até um certo estresse da equipe, mas com foco errado, com foco que não é aquilo que a organização quer. Então, esse alinhamento primeiro entre a estratégia organizacional bem definida, essa estratégia bem comunicada para a equipe consciente é um primeiro passo. Ok. Um segundo ponto bem importante e que organizações, tanto organizações grandes quanto organizações pequenas, falham: processos bem definidos, processos claros. Quando a gente fala em processo bem definido, não é apenas o POP escrito, um procedimento operacional, um manual, não, não é essa a ideia apenas. Um processo bem consolidado. Qual é o fluxo de trabalho existente na empresa, ainda que ele nem esteja definido. Esse processo está claro na cabeça das pessoas, como que as coisas começam, como que as coisas acontecem, como que as coisas terminam. É fundamental isso, esses processos que servem de base para a realização da estratégia organizacional. Eles estando bem definidos, ótimo. Estando bem definidos, documentados, muito importante para que essa gestão do conhecimento ela não dependa apenas do conhecimento que fique na cabeça das pessoas, mas que esse conhecimento ele possa permear, né, ao longo do tempo. Facilita também treinamento, facilita a recepção de novas pessoas, facilita a orientação. Então, esses procedimentos bem definidos, documentados e equipe treinada com os procedimentos. Ok. Então, a gente tem a estratégia, a gente tem os estratégia definida, clara e comunicada, processos definidos, se possível documentados e incorporados pela equipe. Esse é um dos maiores desafios, porque às vezes o processo ele teoricamente existe, mas ele não é incorporado, é desafiador, tanto pela questão da rotatividade da equipe, quanto pela demanda de treinamento e a rotina operacional do dia a dia. Então, processos bem definidos, se possível documentados e sempre atualizados e incorporados pela equipe. Isso é uma base inicial para aí a gente poder falar da produtividade. Por quê? Porque quando a gente está falando de estratégia e processo, a gente está falando ainda num campo da estruturação das coisas e não apenas da execução. A execução ela sempre vai acontecer, bem ou mal, desalinhada da estratégia ou não, com processos bem definidos ou não. Mas se a gente está falando de produtividade, que é alcançar o melhor resultado possível, com o esforço mais eficiente, mais adequado possível, então eu preciso sim que essa operação ela esteja relacionada com a estratégia. Ok, mas ainda que eu defina estratégia, comunique, defina procedimento bem estruturado, o que vai fazer a produtividade acontecer é a prática, é o comportamento das pessoas. Então, aí sim, tendo essa parte estrutural bem clara, podemos avançar para um segundo momento, que é a parte da execução em si. A execução, ela sempre vai depender do comportamento das pessoas. Ainda que o processo seja automatizado, ainda que seja o maior processo automatizado possível,
Em algum momento ele vai cair no comportamento humano. E aqui trazendo mais para uma realidade de pequenas empresas, de serviços, em que a tecnologia, ela, diferente de uma indústria, que a tecnologia ela consegue, em grande parte do processo produtivo, ela acontecer, numa área de serviço, a presença humana ela tem de ser maior, mas, enfim, independente do nível de automação ou não, sempre vai ter uma presença humana para fazer a operação acontecer. E é aqui que reside o desafio da produtividade no comportamento das pessoas. Então, indo para um campo de execução, o que a gestão do tempo ajuda na coletividade, que foi a pergunta, né? Como dificuldade, a pergunta foi dificuldade de produtividade e como fazer essa e como que a gestão do tempo pode auxiliar. Aí a gente entra na questão da gestão do tempo individual, para que as pessoas, ao gerenciar melhor o seu tempo, a sua produtividade individual, contribuir para que isso surta efeito na produtividade organizacional. Um aspecto bem importante que eu vou focar nesse vídeo, depois a gente pode fazer outros vídeos aprofundando mais elementos, né, desse tema, que é um tema bem amplo, é a questão da liderança. E a liderança, ela precisa ser uma liderança que foque não só na estratégia, mas que foque muito na execução. Não que a liderança vai executar, mas que ela tenha um olhar sobre a execução. Quais são as virtudes necessárias para que a equipe tenha uma boa execução? Quais são as competências que eu preciso desenvolver na equipe para que ela execute da melhor forma possível? Eu conheço o temperamento da minha equipe, eu conheço as tendências que a minha equipe tem, eu conheço os limites que a minha equipe tem. O que que isso impacta na gestão do tempo deles? O que que isso impacta na produtividade deles? Então, para trabalhar uma produtividade forte, robusta, tendo a estratégia, tendo os processos bem definidos, eu preciso que a liderança desenvolva a equipe para que a equipe tenha as virtudes necessárias para essa gestão do tempo. E aí algumas para a gente começar a discutir esse assunto. Primeiro, prudência. Por quê? Porque a prudência ela vai olhar a realidade que está acontecendo, aquelas urgências todas que estão surgindo naquele momento, ela vai ter a capacidade de analisar a situação e ter a melhor decisão naquele momento. Fundamental. A arte de decidir, a capacidade de decidir, a prudência, exercitar a prudência como virtude, ela vai desenvolver muitas competências. Competência analítica, competência de processo decisório, competência de poder analisar a situação e definir critérios adequados para a escolha, competência de saber lidar com as urgências. Então, a virtude base da prudência, ela vai auxiliar muitas competências necessárias para a gestão do tempo, para a tomada de decisão. Depois, a questão da fortaleza. A virtude da fortaleza, a fortaleza é aquela virtude que nos ajuda a ter a coragem, a força para ir para frente, para avançar, a força para buscar e perseguir aquele resultado, e a fortaleza também vai nos dar essa força para resistir às dificuldades, que vai desenvolver a competência da resiliência, a paciência, a constância, a perseverança, um ritmo de trabalho. Essa força interna, que é a fortaleza, ela também vai impactar diretamente na gestão do tempo das pessoas e na produtividade organizacional. Então, são duas virtudes bem importantes. Uma terceira virtude que vale pensar, que é uma virtude básica também, que é a virtude da temperança. A temperança, ela vai dar esse autodomínio de não nos deixar levar apenas por impulsos, por tendências. Então, se eu tenho na equipe alguém que tem uma tendência à preguiça, se eu tenho alguém que tem uma tendência para comodidade, a temperança vai ajudar para que essa pessoa lide melhor com isso, supere essa tendência a uma procrastinação, enfim, porque a temperança ela vai regular um pouco, dominar um pouco alguns impulsos, uma tendência que a gente tem para o prazer, uma tendência que a gente tem para o conforto. Então, a temperança bem trabalhada também ajuda a equipe a ser uma equipe mais ativa, uma equipe de mais iniciativa, uma equipe de maior execução. Então, em resumo, nesse vídeo curto,
sobre a relação da gestão do tempo para a produtividade organizacional, queria colocar 3 elementos importantes: a estratégia organizacional, bem clara, bem definida e comunicada, os processos bem estruturados e, se possível, documentado, mas incorporados na equipe, e uma liderança focada na gestão. Ou melhor, uma liderança focada na execução, nas competências necessárias para que a equipe possa, de fato, colocar em prática no dia a dia. Então, para que essas competências aconteçam, eu preciso de virtudes base para a equipe a serem desenvolvidas. Uns melhor, uns já têm essa tendência, uns têm mais, uns têm menos, mas essas virtudes já são um ponto inicial aí para trabalhar. Então, eu destacaria a virtude da prudência, a virtude da temperança e a virtude da fortaleza, ok? Então, esse foi um tema interessante, a gente saiu um pouco apenas das questões pessoais, entramos para algumas questões mais de desenvolvimento organizacional, então fique à vontade aí de me mandar mensagem, querer aprofundar esse assunto, outras dúvidas, algumas dicas específicas, eu fico à disposição, tá bom? Um abraço aí e até mais.